Oi, gente! Vamos para a nossa aula de projeto de vida, comigo, professora Aline, e hoje nós vamos falar sobre comunicação empática. Então, aqui no nosso projeto de vida, na nossa disciplina importantíssima para a nossa formação, hoje a gente vai falar sobre como se comunicar melhor, com empatia, também vai contribuir muito nessas vivências, nas nossas relações pessoais e profissionais. Nosso objetivo é entender os princípios da comunicação empática como uma forma de compreender as pessoas. Então, a gente precisa compreender melhor as pessoas. Um sinônimo para a comunicação empática também é a comunicação não violenta. Então, vai ser muito bacana a gente falar sobre isso. Vamos refletir. Como você se comunica? Você escuta e compreende as pessoas que falam com você? Em uma conversa, você é a pessoa que fala mais ou que ouve mais? Você sente dificuldade na sua comunicação? Sente que as pessoas não te entendem? Ou que você tem dificuldade para entender? Que você sempre quer responder rápido, não tenta compreender os motivos das pessoas? Então, vamos refletir um pouquinho sobre como anda essa nossa comunicação. A vida adulta requer que a gente se comunique o tempo todo e uma boa comunicação melhora em 100% os nossos relacionamentos, independente da área da vida. Para começo de conversa, vamos de historinha aqui para vocês tentarem entender essa coisa do que é se comunicar bem, o que é ter empatia. Suponha que você tem um problema de visão e precisa ir a um oftalmologista para resolvê-lo. Depois de ouvir rapidamente seus problemas, o médico tira o óculos dele mesmo e entrega a você. Use estes, ele diz. Tenho esses óculos há 10 anos, eles me ajudaram muito. Tenho outro par em casa, pode ficar com eles. Então, o médico não ligou muito para o que a pessoa disse, falou, tem problema de vista? Pega aqui meu óculos, vai dar tudo certo, sempre usei. Você experimenta, mas os óculos só pioram o seu problema. Está horrível, você reclama, não consigo ver nada. Mas o que é de errado? Pergunta o médico. Para mim estão ótimos, tente de novo. Estou tentando, você fala, mas vejo tudo embaraçado. Qual é o problema com você? Não consegue ter um pensamento positivo? Está bem, positivamente não enxergo nada. Amigo, como você é ingrato, ele reclama. Depois de tudo que fiz por você, entreguei os meus óculos de 10 anos de idade aqui para você e você diz que não resolveu o seu problema, que ingratidão. Como você avalia o comportamento do médico? Ele ouviu seu paciente para identificar as possíveis causas de seu problema? Quais foram os resultados dessa consulta? O paciente alcançou seu objetivo e resolveu o problema? Quais as chances de você voltar ao mesmo oftalmologista quando precisar novamente de uma consulta? Poucas, não é mesmo? Então você foi numa consulta e não foi ouvido. Simplesmente tentaram te dar uma solução rápida e não deu certo, porque os problemas eram diferentes. Então a comunicação não empática pode gerar isso. A gente tenta dar respostas rápidas sem tentar compreender os motivos e chegamos a lugar nenhum com isso. Procure primeiro compreender e depois ser compreendido. Esse princípio é a chave para a comunicação interpessoal eficaz. Então, para se comunicar bem, a gente precisa compreender primeiro e depois tentar expor nossa opinião e ser compreendido também. Comunicação e escuta ativa. A comunicação é a habilidade mais importante na vida, já comentei, né? Então, para a gente se dar bem na vida, a gente precisa se comunicar bem. A gente precisa se comunicar bem com os nossos amigos, com a nossa família, com a vida profissional, né? Claro, se a gente se comunicar bem, a gente vai se sair muito bem numa entrevista de emprego e dentre outras coisas da vida, né? Você passou anos aprendendo a ler, a escrever, anos aprendendo a falar, mas e quanto a escutar? Você escuta para responder ou para compreender? Então, a comunicação é importante e uma parte dela a gente aprende a vida inteira. Como é que a gente escreve, como é que a gente fala. Agora, para escutar, a gente não teve algumas técnicas, um curso de como ouvir melhor, né? Como compreender. E na maioria das vezes, a gente acaba escutando os outros só para responder e não para tentar compreender, sentir o que a outra pessoa está sentindo. Qual foi o treino ou instrução que lhe permite ouvir de modo que possa compreender real e profundamente outro ser humano a partir do quadro de referências desse indivíduo? Então, a partir da perspectiva dele, das vivências dele e não das nossas. E vamos de atividade para ver se vocês estão sacando aí esse conteúdo da comunicação empática.
Procurar primeiro compreender implica uma mudança profunda no paradigma. Tipicamente, nós procuramos primeiro que nos compreendam. Então, é comum da gente esperar que primeiro nos compreendam. A maior parte das pessoas não consegue escutar com a intenção de compreender. Elas ouvem com a intenção de só responder. Elas sempre estão falando ou se preparando para falar. Elas filtram tudo através de seus próprios paradigmas. Então a gente está ouvindo uma história, a gente foca lá numa parte que tem uma experiência para contar igual e esquece de parar de prestar atenção, porque agora a gente está focado em construir o que nós mesmos vamos falar. Isso é muito preocupante. E vamos ver o que vocês têm que fazer agora. Instruções para atividade. Como é a comunicação e a escuta na sala de aula, nas relações com seus amigos e familiares? Reflita e registre sua resposta em ao menos 5 linhas. Então faça um parágrafozinho aí falando sobre como anda essa sua comunicação. E daqui a pouquinho a gente volta.
Como anda a sua comunicação? Isso que vocês contaram pra gente nesse exercício. E aí, você tem falado muito e ouvido pouco? Como que você encontrou aí essa sua comunicação? Deu para refletir, chegar em algum ponto? Você acha que tem respondido só as pessoas ou tem entendido o motivo delas, se interessado pelas pessoas? Isso é muito importante. É uma resposta pessoal, né, claro, e busque refletir sobre essa comunicação com as pessoas mais próximas e as mais distantes. Identifique que grandes mudanças acontecem nessa comparação. Então, quem sabe a gente se comunica muito bem com os nossos amigos ou com pessoas desconhecidas, né? A gente vai numa viagem de táxi, de Uber e conversa muito, ouve a história do outro, e nas nossas relações mais próximas, na família, por exemplo, a gente não se comunica bem, a gente não sabe pelo que os nossos pais estão passando, a gente já julga errado as atitudes que eles tomam. Então é importante a gente pensar nessa comunicação em vários âmbitos da nossa vida. O que é a escuta empática? É a escuta que procura primeiro compreender, é buscar ver o mundo como a pessoa o vê, compreendendo o seu paradigma, compreendendo o que ela sente. Muitas vezes focamos apenas na nossa própria história de vida, no nosso próprio ponto de vista e não estamos abertos aos outros. Então a escuta empática, a empatia, é sobre a gente tentar se colocar no lugar do outro, tentar entender por que ela tomou tais atitudes ou por que ela está sofrendo com alguma coisa, a partir do ponto de vista dela. Então, por exemplo, o que é essa comunicação empática, essa escuta empática? É a gente não julgar um colega, por exemplo, porque ele tem faltado muito na escola e tirado notas baixas. Talvez a gente vê essa situação e já quer julgar e questionar, nossa, você está muito preguiçoso, você não vai chegar a lugar nenhum com isso. Mas e quais são os motivos que levaram aquela pessoa a estar naquela condição? Talvez não tenha sido preguiça, talvez ela tenha precisado cuidar dos irmãos mais novos, trabalhar no contraturno e vários motivos. A comunicação não empática faria com que a gente julgasse essa pessoa sem entender, e isso deixaria ela pior ainda, numa situação pior do que aquela. Então precisamos ter essa empatia, que é a capacidade psicológica de sentir o que sentiria a outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. É tentar compreender os sentimentos e emoções, procurando experimentar o que sente esse outro indivíduo. E agora vamos de mais uma historinha para tentar entender o que é essa empatia. Em uma manhã de domingo, no metrô de Nova York, as pessoas estavam calmamente sentadas, lendo jornais, divagando, descansando com os olhos semicerrados. Era uma cena calma e tranquila. Subitamente, um homem entrou no vagão do metrô com seus filhos. As crianças faziam algazarra e se comportavam mal, e o clima mudou instantaneamente. Então, metrô ali, maior paz, e chegam crianças super bagunceiras fazendo bagunça. O homem sentou-se ao meu lado e fechou os olhos, aparentemente ignorando a situação. As crianças corriam de um lado para o outro, atiravam objetos e chegavam até a puxar os jornais dos passageiros, incomodando a todos. Mesmo assim, o homem não fazia nada. Ficou impossível evitar a irritação. Eu não conseguia acreditar que ele pudesse ser tão insensível ao ponto de deixar que os filhos incomodassem os outros daquele jeito, sem tomar uma atitude. Como que vocês se sentiriam nessa situação? Estava ali lendo no ônibus, no metrô, estudando, e aí chegam as crianças, bagunçam pra caramba ali no ônibus e o pai das crianças não faz nada. Dava para perceber facilmente que as demais pessoas também estavam irritadas. A certa altura, enquanto ainda conseguia manter a calma e o controle, virei para ele e disse: "Senhor, seus filhos estão perturbando muitas pessoas. Será que não poderia dar um jeito neles?" O homem olhou para mim como se tivesse tomado consciência da situação naquele exato momento e disse calmamente: "Sim, creio que o senhor tem razão. Acho que deveria fazer algo. Acabamos de sair do hospital onde a mãe deles morreu há 1 hora. Eu não sei o que pensar e parece que eles também não sabem como lidar com isso." Então, olha como mudou. Consegue imaginar o que o homem sentiu nesse momento? Será que o seu paradigma mudou?
É importante ver as coisas de um modo diferente, colocando-se no lugar do outro, sendo empático e procurando sentir o que o outro está sentindo, caso estivesse na mesma situação. Tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar o que sente o outro indivíduo, mudando o seu paradigma. Então a gente tem uma situação clara aqui de algo em que as pessoas não estavam sendo empáticas para tentar entender porque as crianças estavam agindo daquela maneira. Todo mundo já estava julgando mal, provavelmente eu e você também. E quando esse rapaz vai entender o motivo, esse paradigma dele vai mudar. E a gente vai se sentir mal, né? Por que a gente vai questionar aquele homem e reclamar? Por que você não tá fazendo nada? Olha, pelo que eles passaram para aquilo acontecer, né? O que é uma escuta não empática aqui? Uma escuta não empática não leva em consideração o outro, não visa a compreensão do outro e não dá oportunidade para que ele se expresse. Temos uma charge para ilustrar, temos um date, um encontro aqui entre as pessoas, e o rapazinho fala: eu faço, eu aconteço, eu sou mais eu, reparou no meu relógio? Mas chega de falar de mim. O que você acha de mim? Então o rapazinho tá ali o tempo todo só querendo falar sobre ele, um egocêntrico, não tá interessado no encontro ali para conhecer outra pessoa, para ouvir, mas só para alimentar o seu próprio ego. Isso é uma comunicação não empática, ele não dá espaço para que a moça fale sobre ela e conhecê-la de verdade. Os princípios da comunicação empática. Temos que dar um diagnóstico antes de prescrever. Então, temos que compreender antes de dar conselhos. Tem a escuta empática ao demonstrar sua compreensão do outro. As pessoas se sentiram seguras e compreendidas. Então, se a gente demonstra que está dando atenção, que está sendo atenciosos, as pessoas se sentem seguras para falar mais, para compartilhar mais sobre si, para se entregar, para confiança. Deixe a outra pessoa falar durante boa parte da conversa e procure honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Vamos de atividade, sintetizando os saberes. Considerando o que aprendemos nessa aula, registrem no seu caderno as características e os princípios da comunicação empática e não empática e dê exemplos. Então, um tempinho para vocês responderem.
Responderam? Conseguiram relembrar dessas características da comunicação empática e não empática? A resposta, então, na comunicação empática, procuramos nos colocar no lugar do outro, enxergar o mundo a partir de uma perspectiva diferente da nossa. Já na comunicação não empática, nós apagamos o outro, não permitimos que se expresse, não demonstramos compreensão, mas arrogância na maioria das vezes. Temos uma reflexão aqui para finalizar. Existe comunicação empática nessa imagem, nessa situação? Lembre-se, é importante buscar entender o ponto de vista do outro. Então, nós temos aqui na imagem os dois rapazes vendo a mesma figura, mas na perspectiva de um, é um número 9, na perspectiva do outro, um número 6. E ninguém está tentando olhar pelo outro lado, olhar o que o outro rapaz está vendo. Então, eles vão ficar numa discussão infinita ali, ninguém está errado, só cada um tem um ponto de vista. Mas não vamos chegar a lugar nenhum, porque não estamos tendo uma comunicação empática. Então, é importante a gente tentar entender o ponto de vista das outras pessoas, o que leva elas a tomarem certas atitudes, qual é o ponto cultural que ela parte, qual a situação socioeconômica e emocional. Tudo isso é muito importante para as nossas relações. Retomando, nessa aula, entendemos a importância da escuta ativa na comunicação, assinalando a necessidade da compreensão do outro para a própria compreensão. Então, espero que vocês tenham compreendido essa aula, o meu ponto de vista, e levem essa dica para a vida e para suas relações pessoais. E espero que vocês fiquem bem. Boa semana!